Startups. Parece um nome difícil, mas não se trata apenas de empresas de tecnologia, empreendedores, empresas menores de tecnologia, as pessoas que estão empreendendo, têm ideias mirabolantes e, às vezes, elas iniciam uma startup porque a regulação e a legislação ali é favorável a essa criação dessas empresas menores de ideias até que elas se expandem e vão mudar realmente o seu regime jurídico. Vou conversar aqui com a Aline Santos, que é uma jovem advogada que está à frente aqui, é vice-presidente da Comissão de Startups e atua na área de direito tributário. Então, a gente vai fazer um mix, uma conversa sobre essas questões que envolvam a tributação das empresas menores e tudo mais. Primeiramente, prazer tê-la aqui. Prazer todo meu. Aline, nós estamos aí, as startups, elas já acontecem há algum tempo. Empresas, algumas se perderam no caminho, porque as ideias também, elas, às vezes o mercado absorve e às vezes elas apenas são ideias que não vão à frente. Ou se perde o objetivo, enfim. Mas aí tem um mercado aí, tudo para regulação dessas empresas menores. Precisa de pensar que o Nubank, ela começou como startup e hoje ela virou um banco. Então, começou de algum lugar. E ela começou uns 10 anos atrás, a gente tinha o marco regulatório da internet. Eu te pergunto, essa evolução legislativa também alcançou as startups de uma maneira macro, né, onde ela tem certo, mas passado esse tempo todo, da própria regulação, como que está o mercado hoje dessas empresas? É bem importante, né, a pergunta, e a gente percebe que as empresas, as startups, quando elas nascem, né, elas têm aquela ideia, né, aquele conceito, então toda uma estrutura assim já na parte mesmo daquilo que elas querem desenvolver, o seu produto. No entanto, acabam essas startups não observando muito a questão aí da parte regulatória, né, da legislação, como elas vão colocar a parte ali dos seus contratos, como vão estruturar toda essa parte. E aí elas encontram um pouquinho de dificuldade e acontece que algumas não conseguem aí alcançar, né, aquele objetivo que é delas se firmarem no mercado e encontrarem aí depois aquele ponto de partida onde elas conseguem encontrar um investidor e conseguem também poder vender a sua startup, porque é o objetivo, né, dessas empresas, né, encontrar aí alguém que possa apostar nesse sonho que elas têm e vendê-la no final do seu processo. Então, assim, a gente viu que a lei tenta acompanhar todo esse processo, todas essas empresas, aí, toda essa tecnologia, para tentar trazer aí um mercado, né, um apoio para que elas possam se desenvolver, mas ainda tem muito a ser feito, até porque o mercado de tecnologia está sempre em constante evolução e a legislação tem um pouquinho de dificuldade para acompanhar toda essa mudança, toda essa aceleração que acontece assim, de forma muito rápida, né? Então, essa é uma dificuldade que acaba envolvendo aí as startups e a legislação em si. Na verdade, a gente tem que lembrar que o startup, o que é fundamental para ela é o capital, é o aporte de dinheiro. E é difícil você encontrar dentro de qualquer lugar do mundo, né? No Brasil também. E aí, o que precisa ter? O capital, como você vai atrás do investidor? Você vai atrás do investidor através das oportunidades que a legislação te dá. Se você imaginar que o MEI nós temos aí as SA limitadas, microempresas e o MEI. O MEI foi uma alternativa do microempresário se adequar e deixar de pagar algum imposto, ou pagar outro imposto, ou pagar imposto menor, não seja. A adequação do MEI é justamente para facilitar o microempresário que ele possa, dentro de um universo de trabalho, ele possa prosperar, porque ele tem uma tributação melhor e tudo mais. A startup, ela acaba também tendo um atrativo, porque a ideia é menor e o capital é menor. Então, e aí, efetivamente, porque senão você começa com uma empresa, você não começa com já uma limitada e tudo mais. Mas justamente porque tem um atrativo. Qual é o atrativo para o pessoal que está vendo, ou o advogado, ou o público em geral, para você iniciar? Por exemplo, eu quero criar um porta-celular aqui e eu crio uma startup. Qual é o atrativo financeiro que eu vou ter? Tributário? Tributário? Então, essa parte é muito importante, porque
Algumas startups, elas passam já a desenvolver o produto, né, e a pensar muito na parte do investidor, de trazer aquele investidor para a sua startup, para ela poder prosperar. No entanto, a questão tributária acaba sendo deixada de lado, né, e é muito importante por quê? Porque é através dessa gestão, desse planejamento tributário, que ela vai ter mais força também, vai poder economizar e vai ter aí o capital mais sólido, né, mais seguro para poder atrair investidores para o seu negócio. Então, assim, o regime tributário, ele acaba sendo muito importante. E quando a empresa ela é pequena, a startup está no início, então ela pode seguir, né, olhar para esses regimes que são mais específicos, né, que trazem aí uma condição mais favorável para essas empresas que estão no início. E aí nós temos também a parte aí que tem o Simples Nacional, né, ou então o MEI, como você mesmo citou, que ela pode vir aí iniciar suas atividades, né, já com essa visão, olhando aí para a parte tributária, e tendo aí uma carga tributária até menor, e assim ela pode se desenvolver e ficar forte e robusta no mercado, tá? Então a gente tem aí o Simples Nacional, que ela pode aí começar a pagar os seus tributos numa alíquota menor, e aí ela vai se desenvolvendo e ao ponto que ela vai crescendo, ao passo que ela vai crescendo, né, ela pode ir para outros regimes tributários, mas inicialmente elas ficam mais nesse início aqui mesmo, né, que é da empresa do regime do Simples Nacional. E isso é importante porque fortalece a sua parte aí, estrutural financeira e aumenta também o seu capital, porque ela vai pagar menos tributos e pagando menos tributos ela vai ter um custo menor e isso vai favorecer no crescimento dela também, entendeu? Isso é importante até para a população entender, porque hoje tem muitos empreendedores. Hoje as pessoas querem empreender, até através de redes sociais, eles criam empresas dentro de qualquer que seja o caminho dentro da internet. E inicialmente você precisava de aporte de capital e você organizar até para poder atrair o investidor. Inicialmente é muito difícil, você aporta o seu dinheiro e a ideia. Se você imaginar que a DeepSeek agora, que é a inteligência artificial, é uma empresa, é uma startup. Ela teve um aporte, assim, pífio perto do que o ChatGPT teve. Então, tipo, 6 milhões de dólares e o ChatGPT é 50 bilhões, 500 milhões de dólares. Mas ela acaba, embora a legislação chinesa é diferente, mas ela é uma startup, então ela precisou de um aporte financeiro. Então ela foi no mercado, as pessoas que quiseram investir, foram peitudas em investir, transformaram e mudaram. Naturalmente ela vai ter que mudar o seu regime e deixar de ser uma startup, mas ser uma empresa com funcionários e tudo mais. Mas o ponto é esse aqui, o exemplo o empreendedor que tiver ir buscar, pega um empréstimo no banco, quer fazer e tudo mais, a startup, ela tem possibilidades através do seu regime financeiro. É que tem que ser bem um business plan chamado, bem elaborado. Bem estruturado, sim. E tem que ter esse olhar voltado, né, para esse aspecto, porque senão vai acabar se perdendo no meio do caminho. E então não é apenas ter uma ideia legal, né, que pode colocar aí em prática, mas também ter um olhar voltado para toda essa estrutura jurídica, não só jurídica assim na parte trabalhista, mas também na parte tributária, que é fundamental, porque a gente vê que empresas que estão aí no olhar, naquele conceito tradicional, elas têm muita dificuldade em permanecer no mercado. E quando você é uma startup, que você também está num mercado bem complexo, né? E se você não acompanha também toda essa mudança tributária, você acaba sendo engolido por esse sistema, né, que é bem complexo, que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, a gente percebe que tem que ter o produto, né? Então você tem que ter aquela ideia boa, tem que ter aquele produto, e a gente percebe também que os investidores, eles têm apostado mais em startups que já tem aquele que a gente chama de MVP, né? Que é o produto mínimo viável. Então é importante você chegar e criar já aquele produto que ele já tem uma funcionalidade básica que possa já atrair, né, o olhar do investidor e dizer, olha, eu já tenho um caminho aqui já desenvolvido, já sei para onde eu quero ir, tá? E também olhar a parte dos contratos, né? Porque às vezes, eu vou criar aqui minha startup, tenho uma ideia legal,
e depois eu vou ver o quadro societário, né? A gente vai ajustando, depois eu vejo como é que vai ficar o percentual para cada um, e aí mais lá na frente, quando começa a desenvolver e a crescer bastante o negócio, aí os problemas começam a surgir. Os desentendimentos também. Então, se você já tem ajustado isso desde o início, o papel de cada um e quanto cada um vai ter direito ali naquela tratação, naquele negócio, fica mais fácil você minimizar os riscos e os impactos e também como se fala, os litígios, né, entre os sócios, porque acaba depois, se eles não estão bem unidos, aí já é um motivo também para aquela startup não ficar no mercado. Ela tocou num ponto importante. Ao começar um negócio, o estudo no mercado, estudar o mercado é importante. Não adianta você criar algo que muita gente já criou. Se você criar algo novo, por isso que é importante a figura do advogado. Se você criar algo novo, é bom você patentear, é bom você registrar, você precisa de um advogado. Se a startup deu certo e você não fez uma divisão contratual boa, você precisa de um advogado. Se você deu errado, que é pior ainda, e você não está definindo a responsabilidade para cada sócio, aí a situação é pior. Você precisa de um advogado antes para consultar. Enfim, se você pegar todo o quadro, é muito importante a figura do advogado, porque a gente só vê as vitórias, mas as derrotas são amargas e brigas são feitas porque a fulana não fez isso, fulana aquilo, você não tem algo bem estruturado. Até para desfazer um negócio é complicado. E essa é a ideia que se tem. A comissão aqui está aberta ao público, porque é uma comissão que está aberta a todos, né? Sim, sim, a comissão é bem aberta, tem esse olhar voltado aí para esse ecossistema. Então, a comissão, ela traz sempre uma linguagem que, como eu posso dizer, que envolva todos. Então, não é só um diálogo legal, jurídico, mas um diálogo que conecte então o advogado, o empreendedor, o investidor e a população em geral que queira conhecer desse tema, né, e queira saber mais sobre o mundo das startups, como é que funciona e como ela pode, né, aumentar essa conexão, porque a gente sabe que o ecossistema das startups funciona dessa forma, com a conexão. Quanto mais ela está conectada, mais negócio, né, vai surgir, vai gerar e aí vai aumentando essa rede e fortalece cada vez mais. Então, a comissão vem sempre realizando palestras, vem realizando aí seminário. Ano passado tivemos o 4º seminário de startups e direito, então foi bem produtivo. A gente conversou muito sobre essa questão aí da abertura de uma startup até a venda, né, todo esse processo, o que acontece ali em cada etapa que o empreendedor tem que ficar atento, né? E para que ele chegue lá no final e possa transformar a sua startup em um unicórnio, né? Que é o sonho desses empreendedores, mas de forma segura, né? Observando todas as questões, principalmente a questão aí da lei de proteção de dados, da inteligência artificial, né? Que está muito em alta, então é uma questão que já virou do dia a dia de todos nós. Então, assim, a comissão tem esse olhar voltado para essas questões e para trazer esse conhecimento, essa comunicação mais aberta e que atraia mais aí, né, os empreendedores daqui da nossa sociedade que queira saber mais sobre esse ecossistema. Tem muita coisa, né, para se conversar sobre, numa próxima oportunidade. A doutora Aline já está convidada a retornar aqui para a bancada. É muito importante porque hoje, com a mudança no mercado de trabalho, algumas profissões deixaram de existir. E as pessoas ganharam fôlego para ser empreendedores. Mas não é assim, empreendedor. Não é como antigamente você se tornava um empreendedor e você ia para a rua e ia atrás. Hoje é um mundo cibernético, é um mundo dos negócios, a fomentação através do networking, o ecossistema, como o pessoal gosta de falar, é importantíssimo porque conecta as pessoas e essa conexão é que faz. Então, tá antenado, tá ligado a essas questões, assim, contratar um advogado, serviço jurídico, participar até da própria comissão, como o jeito que você, mesmo não sendo advogado, as portas da OAB sempre estão abertas à população em geral. Consultem, venham aqui, assistam umas palestras, até para se aventurar. Aqui você vai ter aqui de graça
aqui uma consulta, porque você está aqui assistindo as reuniões e onde você vai interagir e você pode contratar um advogado, ou se você é advogado, pode ter mais conhecimento. Temos muita coisa no universo que uma próxima vez vamos falar sobre o blockchain, sobre os créditos digitais que estão vindo, que tem créditos verdes, crédito carbono, tudo digital, que funciona no mercado, na bolsa de valores, enfim, as moedas aí, elas voltaram a ter uma força grande, umas 4, 5 moedas. Teve um problema na Argentina que o presidente Milei quis trazer como atrativo. Em El Salvador, que tinha digitalizado, voltou atrás. Enfim, essa montanha-russa que as moedas digitais, que vivem no mercado especulativo também, e que no momento não são nada, outro, então são tudo. Isso tudo faz parte do universo das startups, da tecnologia, e que nós vamos conversar futuramente. Muito obrigado pela atenção, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada, sabe? E estou aberta aí para um próximo encontro, né, para falar sobre esses temas que são relevantes, né, e que com essa mudança assim tão rápida e que a gente precisa conversar, acompanhar e ver também como a legislação está lidando com toda essa evolução tecnológica e digital que está acontecendo. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço.